Esse é um vídeo para mostrar a ideia da movimentação da cobrinha e do corpo dela. Que ele tem que seguir uma espécie de matriz, que é assim que foi feito ao longo dos tempos esse jogo da Snake. Que ele tinha uma matriz, então você movimentava a cabeça para determinada direção, o corpo seguia essa cabeça. Quando a cabeça mudava de direção, o corpo seguia a cabeça até o ponto em que ela mudou de direção para depois daí mudar de direção. Como a ideia de fazer uma matriz para mim ela me parecia um pouco complexa, então eu fiquei pensando e bolando uma outra ideia para nós fazermos isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Conversei com muitas pessoas, falei até com o coach, ele disse, seja você seu próprio caminho. Aí eu pensei, vou ser meu próprio caminho então. Então bolei uma grande ideia, genial a princípio, foi o que minha mãe disse. A ideia é migalhas de pão. Então eu vou movimentar a cabeça da cobra e toda vez que eu mudar a direção da cobra eu vou largar uma migalhinha de pão para que o corpo saiba o caminho. Então o corpo vai se movimentar até essa migalha de pão e quando chegar na migalha de pão ele vai mudar de direção para a direção que a cabeça modificou. Uau! Bela ideia! Vamos fazer isso então, vamos criar a migalha de pão aqui. Eu já importei a imagem aqui na minha aba Assets, chamada migalha, vou deixar ela bem colorida para ficar boa a visualização, mas o ideal é que ela fosse transparente aqui, que não fosse visualizado. E vou criar um sprite dela, então eu vou arrastar a imagem até a minha aba Cine e vou criar um sprite chamado migalha. E eu preciso guardar algumas informações nessa migalha, que seriam para qual direção eu vou mandar o corpo ir. Então eu vou criar um script para fazer isso. Venho aqui no meu aba Assets, JS, clico no botão direito e JavaScript. E vou chamar o script de migalha. Nome bem padronizado. Edito esse script. Vou apagar aqui os comentários. Como ele é um script bem simples, eu vou criar só duas propriedades aqui para ele. Direção de X, que vai ser 0. E direção Y, que também vai ser 0. Para seguir a ideia da movimentação da cabeça. A propriedade de direção da cabeça para X e a direção da cabeça para Y. Então agora eu preciso criar essa migalha toda vez que a cabeça mudar de direção. Vou voltar no Cocos e vou criar um prefab desse cara aqui. Como nós fizemos com a maçã, eu venho aqui, clico no componente migalha e arrasto ele até prefabs. Arrastando aqui ele vai criar um componente chamado migalha. Já tem um prefab. Agora eu vou ter que criar esse cara de forma dinâmica toda vez. Então eu vou editar meu script game e vou criar um método chamado createNewMigalha. De uma forma bem parecida com o que eu fiz com a maçã. Então vamos editar esse script. Abaixo de createNewMaca aqui eu vou criar um método chamado createNewMigalha para criar o meu prefab da migalha. E vou fazer bem parecido com o que eu fiz aqui com a maçã, ó. Vou copiar isso aqui, só que eu vou trocar isso aqui para migalha. Desnode.add migalha. E aqui, migalha prefab. Essa aqui vai ser uma propriedade que eu vou definir daqui a pouco. E aqui embaixo eu vou definir a posição um pouquinho diferente do que eu fiz na outra. V2, this.snake.direção X. This.snake.direção Y. E vou pegar a migalha.setPosition e vou definir essa posição. Então ele vai ter um método que vai criar a migalha na posição em que a Snake estiver. Eu preciso definir essa propriedade aqui lá em cima, migalha prefab. Vou copiar e colar aqui esse maçã para agilizar. Migalha prefab. Agora eu preciso definir para ele em que momento que eu vou criar essa migalha. Porque não é igual essa da maçã, né? A migalha tem que ser criada quando eu mudar de direção da Snake. Então eu vou definir um atributo para a Snake, this.snake.getComponent para o script Snake, chamado game, dizendo para ele que eu quero que esse script seja referenciado lá no script Snake como um atributo game. E lá em Snake eu vou definir que toda vez que eu mudar de direção, que é aqui no meu método movimenta, aqui toda vez que eu movimentar, eu vou chamar meu script game e vou querer que ele execute o create new migalha. Isso vai fazer com que toda vez que eu me movimentar, que eu trocar de direção com a cobra, a cabeça da cobra, ele vai fazer a migalha ser criada naquela posição, guardando duas propriedades, que é a direção de X e a direção de Y, em que a minha Snake estava se movimentando, ou estará se movimentando a partir de então, permitindo assim que no futuro o corpo da cobra possa
colidir com essa migalha e mudar de direção seguindo a cobra. Então vamos abrir o Cocos, vamos voltar para o Cocos e vamos testar isso aí para ver se está criando a migalha. Aqui no Cocos eu preciso só definir, aqui em Canvas, clico em Canvas, no meu atributo, no meu componente interno aqui Game, eu vou pegar migalha prefab e vou arrastar o meu prefab da migalha, que é esse cara aqui. Esse prefab que está na tela não preciso mais, vou salvar o código e testar para ver se está funcionando. Tá aqui, mudei de direção, tá aqui, mas está criando no lugar errado. Então vamos voltar lá para dar uma olhada no código. Vamos aqui no meu game, onde ele cria, que é a posição, aqui em position, opa, aqui embaixo, mudar esse aqui para X e esse aqui para Y, porque eu coloquei as propriedades erradas. Testar mais uma vez. Tá com problema ainda. Vamos voltar para o Cocos. Acho que eu sei o que é. Aqui em Node Tree, aqui na aba na esquerda, esse Snake tem que estar dentro de Canvas aqui, ó. Dentro de Canvas. Salvo, vou testar. Testando aqui, é isso aí. Toda vez que eu movimento, ele está criando a cobrinha, aliás, a migalha. Ele está deixando uma migalha para toda vez que eu me movimento. Então, até esse ponto está funcionando. Agora, o que nós precisamos no próximo vídeo, não vai ser nesse, vai ser criar o corpo da cobra e fazer ele seguir essa migalha. E no último corpo da cobra, nós precisamos eliminar essa migalha, porque eu não quero que ele fique na tela cheio de migalhas. Vamos comer, vamos engordar essa cobrinha. Falou, galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostou mesmo, deixa a tua curtida. E se quiser comentar alguma sugestão, dúvida, qualquer coisa, pode comentar, eu respondo assim que possível aqui ou no Instagram, qualquer lugar aí. Até a próxima aí, se inscreve no canal se puder. Valeu, abraço.